Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Alô amigos, tudo bem? Muito bom dia. Bom dia para você que está nos ouvindo, nos assistindo ao vivo. Está no ar, pela nossa Bitcom TV, o programa Sabe Caxias by Bitcom. No ar pelas redes sociais da Bitcom, que você já conhece, e também estamos compartilhando pela página Sabe Caxias. Acesse aí os nossos conteúdos, as nossas informações e a nossa parceria com você é muito importante. Curta, compartilhe, mande a sua sugestão de conteúdo em todos os sentidos. Você tem um amigo, uma amiga que toca, que tem dicas de saúde, dicas de entretenimento. Você quer participar do nosso programa? Você pode colocar um comentário na página mesmo, enviar uma mensagem para Miguel Brambila, que sou eu. Olá, tudo bem? Para as páginas da Bitcom. E com certeza esse espaço é um espaço da comunidade, a comunidade de Caxias do Sul, seja bem-vinda, e também da região, né? Claro, a região metropolitana da Serra Gaúcha. E você que é brasileiro, que está viajando pelo mundo, está com saudades da nossa cidade, estamos com você ao vivo hoje, agora neste momento. Lembrando que são 11 horas e 7 minutos, nós vamos até o meio-dia. Mas quando você estiver revendo a live, né, aquela piadinha recorrente, né, se você esqueceu o horário, né, você pode estar assistindo de madrugada, não vai sair para almoçar, para comer uma pizza, como o Edinho, né, lembra aqui, né, Edinho Soares aqui no auxílio luxuoso, ainda nos assessorando, né, está também aqui nos bastidores do programa hoje o Leonardo Brambila, que também é do Sabe Caxias, meu sócio, meu amigo, meu herdeiro, né, e estamos juntos neste programa com a parceria do meu amigo Fabiano Vergani, que é um cara muito ousado em todos os sentidos positivos que se possa dizer, trazendo para nós também a Bitcom TV, trazendo conteúdos para você aí. E claro, né, sob a supervisão, a direção e a parceria do Cleberson Portela, meu irmão também querido, meu amigo, muito bom dia para vocês. Estamos começando o Sabe Caxias by Bitcom, pensando com o coração, né? Mente e coração, né? Nós queremos cultura, arte e diversão para todos os sentidos. Este programa que tem o oferecimento de Pervanzin Restaurante, sabores especiais, Ecogrão, mais saúde para a sua vida, Loja São Francisco Kaiser, renove seus ambientes com qualidade e economia, Pizzaria Sabor da Serra, sabor de pizza de verdade, Maremoto Center, tudo para a sua moto, e Bioner, tudo em rações, acessórios, agro, ferramentas. Curta a nossa página no Face. E você pode encontrar também outros anúncios e parceiros do Sabe Caxias no nosso site, informações diárias, né? sabecaxias.com.br. Mais de 5 milhões de acessos já. E temos ontem, como dissemos, né, o material impresso também que roda por aí pela cidade. Tá legal? Estamos começando, portanto, Sabe Caxias com você. Hoje nós temos aqui o nosso ao vivo, sempre temos um convidado ao vivo que vai participar conosco, o advogado Paulo César Spagnoli, advogado tributarista e empresarial, né? Se ele fosse criminalista já estava mais perto de nós, né, Edinho? Mas também... E também para falar sobre reforma tributária, novos impostos, né, e assim por diante, né, o Leão, vamos chamar o Robin Hood, né, e claro, né, com o objetivo de melhorar a sociedade. Pagar imposto é preciso, né, agora forcar o cidadão aí já é outra história. Temos também né, também uma entrevista com o sogro do nosso atual prefeito, Flávio Cassina. Foi feita em 2012, então estamos trazendo aí as imagens cedidas pelo... É? Um TBT, né? O que é TBT? É reviver algo, relembrar algo, né? Sério? E hoje, quinta-feira, é o dia do TBT. Legal. É sério mesmo? Isso aí. Não sabia, Dinha. Dinha também é cultura, viu? Olha aí, né? Bom dia, Dinha, querido. Bom dia. Um grande abraço a todos e satisfação imensa estar aqui colaborando aqui mais uma vez para o engrandecimento dessa programação aí. Você já é parte da história deste programa, né? Nós vamos, às vezes você vai estar, às vezes não. O Leonardo também vai nos ajudar. É mais difícil, mas vamos tentar, né? Também
fazer esta operação, lembrando, e temos também aí a entrevista da Transrio, anunciada ontem, para falar sobre o crescimento da empresa, e o quadro musical com a Janice Comper, trazendo uma música, uma cantora que está aqui em Caxias, e temos até agenda já hoje, agenda cultural, quer mandar a tua agenda cultural da tua banda, do teu grupo de cover, já está no bloco também a agenda cultural de uns amigos nossos aí que tocam amanhã, você vai ficar sabendo também, né? E aí depois tem a entrevista surpresa, né? Porque se eu anuncio antes e não sai, aí não rola, né? Muito bem, Paulo, muito obrigado pela tua presença, Paulo César Espanholi. Chamo de Dr. Paulo ou pode ser Paulo? Pode ser Paulo mesmo. Pode ser? Pode ser, não tem... Então tá bom. É um prazer tê-lo aqui, querido. O prazer é meu estar aqui com vocês, aqui nesse espaço, né? O Edinho, que eu já conhecia de outros carnavais, né, Edinho? É bom revê-lo também. Quer dizer, né? o que tu tirou ele já da Receita Federal, isso? Não, a gente era amigo anteriormente. Isso, né? legal, é um querido. Muitos anos, Que coisa. E então eu agradecer pelo convite de vocês, né, para estar aqui falando, informando sobre o que está acontecendo com o Brasil na parte tributária, né? Algumas mudanças que vão acontecer também na parte empresarial, né? Então isso é importante para a gente estar informado, né? A gente que acompanha as notícias todo dia, né? Então para ver se realmente aquilo, a gente tem que também, né, não só ler as notícias, mas também verificar se as notícias, aquelas que estão nos passando Sim, realmente... tempos de fake news, né, Paulo? Exatamente. E aí nessa área é muito importante que se tenha uma assessoria profissional, né? Fala sobre o teu escritório um pouquinho, quais são as áreas especializadas que tu ages? Bom, assim, o nosso escritório, ele trabalha com direito tributário, né? Direito empresarial, trabalha também com direito de família, né? Que daí nós somos em vários advogados, né? E daí cada um tem a sua área de atuação, né? Então a gente faz essa divisão de tarefas lá dentro para facilitar o nosso trabalho e nós atendermos melhor os nossos clientes, né? Se chama banca, é isso? Isso, é uma banca, exatamente. Cada um trabalha numa área. Né? Certo. Como é que tu está vendo essa questão tributária no Brasil, portanto, Paulo? Que é a tua área específica, né? E empresarial também, claro. Olha, eu penso o seguinte, a reforma tributária aí que está saindo agora, que está aí já na Câmara, aí nós temos 2 projetos. Um projeto está tramitando na Câmara dos Deputados, certo. E outro tramita no Senado, e tem mais uma terceira proposta que vai vir do governo, né, com o Paulo Guedes, e não está pronta ainda a parte do governo, mas já vai sair aí, tá no forno já. Tá? Isso aí, importantíssimo. As 3 propostas, assim, que a gente já tem uma prévia das propostas, são melhor do que a gente já tem hoje. Sim. Qualquer uma delas, porque cada uma tem uma origem, mas porque elas são diferentes ou elas têm pontos em comum? Ela tem pontos em comuns, mas umas são mais favoráveis, outras menos favoráveis, né? Assim, para te ter uma ideia, essa que tramita na Câmara dos Deputados, ela já tem 29 emendas. Pois é. Então... Isso é bom? Depende do ponto de vista, porque assim, tem algumas emendas que não são boas. Sim. Né? Talvez esse projeto que esteja lá, o projeto de origem, talvez não saia aquele projeto de origem, talvez saia outro, que seja modificado todo, sabe? Certo. Então, aí que tá, depende do que vai sair. Então, assim... Eu pergunto se é bom não do ponto de vista do debate, Paulo, mas do ponto de vista político, né? Nós temos 3 origens, a origem do governo, a origem da Câmara dos Deputados com 29 emendas, todas elas já são melhores do que existe, então quer dizer, há um progresso nisso. Mas eu quero que tu especifique depois para entrar nessa questão de tramitação, né? Assim, nós podemos dizer que é melhor. As propostas que estão aí são melhores, com certeza, tá? Porque assim, qual que é o objetivo dessa reforma tributária? É simplificar, né? A gente tem uma simplificação do imposto e a gente também tem uma diminuição da carga tributária. Tá? Só que essa diminuição de carga tributária, ela não acontece simplesmente, isso não vai acontecer simplesmente nós fazemos a reforma e isso já vai baixar o imposto. Não vai acontecer isso.
Porque o que vai acontecer? Primeiro tem que se passar uma reforma administrativa. Então já entra no paralelo ou ela está no mesmo processo? Essa reforma administrativa está no paralelo, tá? Porque não tem como diminuir imposto, diminuir a alíquota e diminuir a carga tributária com o Estado do tamanho que a gente tem, pesado como é, né? Não tem como a gente diminuir... E centralizador de impostos. Né? Centralizador, exatamente. Então não tem como fazer isso. Mas essas propostas, elas buscam... A primeira coisa que eu acho importante é a simplificação. Ela vem simplificar a legislação tributária. Porque a nossa legislação tributária é um hospício. Para usar uma palavra assim... Leve. Ela, ninguém se entende, cara. Ninguém se entende. Depois assim, do hospício vem o que vem? O purgatório. Ninguém se entende. Assim, até os contadores... Conversa com o contador... O meu pai foi contador muitos anos. Para te ver como que é difícil isso. O meu pai foi contador muitos anos, em memória, né? Já não está nesse plano. E eu lembro que ele sofria justamente essa questão da atualização das leis, as dificuldades, né, de tramitação, etc. E tem casos assim que por exemplo, a lei diz uma coisa, né, e se aplica outra. Como assim? Por exemplo, a lei determina que o recolhimento de imposto tem que ser de determinada maneira. Certo. Aí, na prática, não é feito assim. Porque a reforma administrativa não foi feita? É por isso? Não, é que assim, a aplicação... Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Sim. O ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Certo. Tá? Que agora tá se discutindo muito isso, e foi uma decisão do STF, que é o seguinte: para calcular o PIS e COFINS, você tem que tirar da base de cálculo deles o ICMS. Ou seja, tu tem que desconsiderar o ICMS. Sim. E hoje se calcula PIS e COFINS em cima de ICMS. Certo. Então, imposto sobre imposto. Sim. O STF diz o seguinte: não pode calcular PIS e COFINS tendo ICMS na base de cálculo. Certo. E qual seria a base de cálculo daí? Não, é que assim, para tu calcular o PIS e COFINS, tu vai pegar o faturamento da empresa. É o faturamento, certo. Tira o ICMS e pega o faturamento. Exatamente, no faturamento certo. Tem ICMS. Sim, sim, é uma bitributação. Né? Exatamente. E agora é uma decisão bem recente do STF. Já está valendo essa decisão? Já está valendo, só que não é aplicação automática. Quem entrar com ação pedindo que se extraia isso, vai ganhar, com certeza. Pois é, então aí entra o advogado tributarista, porque já está pagando o imposto duplo, você tem que pagar, não adianta, né? Exatamente. Não pode dizer, não vou pagar porque é bitributação, aí o Estado pode te colocar como inadimplente, né? Exatamente, e a reforma tributária vem para fazer justamente isso, simplificar isso. Certo. Como a gente tem o Simples Nacional, ele é um sistema muito mais simples, né? Então, o que se procura também é para todas as empresas que tenham um sistema mais simples e não tenha mais esse tipo de situação como acontece hoje, quem, por exemplo, tributa no lucro real e no lucro presumido. Certo. Né? Importante essa orientação, esse tipo de assessoria, para que você tenha também mais lucros na empresa e possa investir mais, porque a gente sofre, inclusive, no nosso país, infelizmente, vários problemas que não é nem uma vontade isso que nós estamos conversando, né, Paulo? É uma questão burocrática mesmo. Não quer dizer que o Estado faça, como a gente tem aquela preocupação, que eu acho que nós temos que desfazê-la, que todo político é inimigo da sociedade porque é corrupto. Não é essa a questão. Alguns existem, mas como em todas as profissões. A questão é tornar a arrecadação e o imposto um produto social de verdade, né? Exatamente. Porque uma coisa, Miguel, que a gente está se dando conta é o seguinte: o brasileiro está acordando por uma coisa que não existe, nada é gratuito. Sim. Nada é gratuito. A lei de Gerson, né, já não pega mais, né? Quando diz assim, a educação é gratuita, a saúde é gratuita, não é. Nada é gratuito. Almoço grátis, não Alguém está pagando isso. Sim. E nós estamos acordando para isso, porque a gente está percebendo que quem paga, por exemplo, quando tu vai no mercado, você compra lá uma carne, compra qualquer produto, você está pagando imposto. Claro. Esse imposto vai para o Estado e o Estado distribui isso como gratuito. Vou botar entre aspas aqui, né? Certo. Não é gratuito, é você que mesmo que está pagando isso. Claro. Né? E se tu tem que contratar um serviço particular, você está pagando 2 vezes. 2 vezes. Né? Então, verdade. E é isso que a gente tem que trabalhar. Eu acho que tá acontecendo essas mudanças lentamente, mas está acontecendo. Reforma tributária já é um assunto
de quantos anos, né? Mais de 20 anos que se discute reforma tributária e não sai. Ela não sai. Mais que 20, eu diria, viu? O governo Fernando Henrique foi quando? Eu me lembro... 94, né? Até 98, os menos. Então, era o líder, né? Nosso ex-governador aqui, né? Ex-deputado, o Germano Rigoto, foi líder do governo na Câmara nessa época e também era o proponente da reforma tributária no governo Fernando Henrique. Né? E nosso amigo aí, né? Depois ele perdeu o apoio político porque se elegeu governador e aumentou o ICMS. Aí brigou com a Fiergs, né? Tinha outdoor, né? Por isso que os governadores, né, não se elegem no Rio Grande do Sul. Nós somos muito fortes nessa questão de cobrar da sociedade. Houve uma contradição, na minha opinião, né? Eu conheço o Germano Rigoto e tal. Talvez ele não tivesse outra saída, porque assim como o nosso atual governador entrou com um discurso, já está com mais dificuldades também, né? Sim. Agora, aumentar impostos sempre é a saída fácil para o governo, ou desesperada, principalmente do Rio Grande do Sul, que é um estado que, infelizmente, está correndo atrás, está vendendo almoço para pagar janta ainda. Não sei qual é a saída, né? Mas fica aí a nossa preocupação, né, Paulo? Exatamente. Mas uma coisa interessante é o seguinte, ó, essa reforma, ela vai unir 5 tributos. O PIS, COFINS, vai unir o IPI e também um imposto estadual, que é o ICMS, e o ISS. Certo. Então, tu veja, nós já vamos ter uma simplificação aqui. Sim. Por que eles querem colocar o ICMS lá pro governo federal? Para acabar com a guerra fiscal. Certo. Porque hoje cada estado faz a sua legislação do ICMS. Sim. Então, cada estado tem uma forma de tributar o ICMS. Aí nós vamos ter que conversar um pouquinho sobre isso. É importante, porque, por exemplo, qual é a visão dos governadores? Porque eu não sabia isso, está me dizendo agora, é novidade. Se, por exemplo, na reforma tributária, se colocar o ICMS para o governo federal, não vamos aumentar a centralização e não vai ter a questão política dos estados, conforme o partido político que estiver no poder e os governadores associados a ele, a oposição não vai sofrer com isso. Eu tenho mais caixa no governo central para mandar, né? É uma pergunta. Sim. Tá? Vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá bom? Tá bom, então. Legal. Assunto muito interessante, né? Conversar sempre com um advogado, muita cultura geral, e a gente vai avançando no Sabe Caxias. Vamos chamar um comercial, Edinho, é isso? Pode ser? Edinho Soares e o Leonardo Brambila ali juntos na assessoria luxuosa deste programa Sabe Caxias by Bitcoin. Intervalo rapidão. Marcas e produtos que são importantes para você. Tá querendo uma pizza? Tá querendo algo aí mais light? Enfim, curte aí nosso bloco comercial, né? Nosso show do intervalo, como diz. Já voltamos. 2020 chegou, é tempo de mudança, é tempo de felicidade. A loja São Francisco tem mais para você. Estilo, conforto, qualidade, preço. Loja São Francisco 2020, o santo endereço da economia. O verão está no ar, é tempo de andar de moto, é tempo de se divertir por aí. Maremoto Center, faça a revisão na sua moto e ande com segurança. Maremoto Center, muito mais para a sua moto. Quer pizza de verdade? Venha para a Pizzaria Sabor da Serra. Muito mais pizza para você. Pizza de verdade, custo-benefício real. Pizzaria Sabor da Serra, escolha a melhor. Pizzaria Sabor da Serra 2020. Sabor da Serra. Está precisando de um restaurante especial para você, para a sua família, com sabores únicos? Venha para o Pervanzin Restaurante. Pervanzin Restaurante, buffet de segunda a sábado, espeto corrido aos domingos. Pervanzin Restaurante, venha nos visitar. Está precisando cuidar mais da sua saúde em 2020? A Ecogrão está com você. Venha para a Ecogrão, cereais, chás, especiarias, frutas oleaginosas, frutas secas, grãos e sementes e muito mais. Ecogrão, muito mais para a sua saúde. Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Voltamos a apresentar o Sabe Caxias by Bitcom.
com o nosso amigo aqui, advogado Paulo César Espagnoli, falando sobre reforma tributária. Nós temos também aí a entrevista da Transrio, que ontem nós anunciamos, que no ano passado fez um evento anunciando crescimento também na venda de caminhões. E nós vamos rodá-la na sequência, pode ser, Edinho? Daqui a pouco nós vamos rodar Transrio, isso aí, pode ser? Beleza. Sabe Caxias Entrevista, estamos acompanhando hoje uma noite de comemoração, uma noite de festa. A Transrio Caxias comemora o crescimento e o segmento num evento, né, que está sendo voltado para os clientes, né? A unidade da Transrio Caxias do Sul, que está fazendo aí esta recepção muito importante, inclusive, né? Uma boa notícia para a economia regional, a economia nacional, né? Notícias que merecem realmente ser comemoradas. E nós vamos conversar em Sabe Caxias Entrevista com o Ronaldo Peirano, diretor regional da Transrio. Tudo bem, Ronaldo? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, e comemorando números positivos, melhor ainda, né, Ronaldo? Fala um pouco sobre isso e também sobre a Transrio, por gentileza. Verdade, se nós olharmos o mercado de caminhões no Brasil, né, puxarmos há uns 3, 4 anos atrás, a gente vê que o nosso mercado ele chegou a recuar 60%. Então, nos últimos 2 anos a gente está sentindo que o mercado ele vem aquecendo, e o último ano, né, nós tivemos um crescimento a nível nacional em torno de 40% do nosso mercado de caminhão. Nós da Transrio Sul, a gente está acompanhando esse cenário, né? Nós, como grupo, investimos também na marca Volkswagen MAN. Hoje no Brasil nós temos 14 concessionárias distribuídas em 5 estados brasileiros, e hoje nós somos o maior grupo revendedor da marca Volkswagen e MAN do Brasil. E também nesse segmento também o crescimento associado, está sendo somado também. Isso. Hoje nós estamos aqui realizando em Caxias do Sul o segmento do extra pesado, que é a nossa linha Premium, tá? É a linha que mais cresce no Brasil, tá? Que é o extra pesado. Então, se nós formos dividir só a linha extra pesado, com certeza ela cresceu mais de 40%. O que significa isso, Ronaldo? Esse crescimento, essa visão que se pode dar diante de perspectivas? É claro, como você disse, houve um encolhimento maior do que o crescimento a ser comemorado, mas porém, né, com excelentes perspectivas, né? O que isso significa? Esse crescimento foi interno, para dentro do Brasil, soma-se exportações também. O Brasil ele veio aí com alguns anos aí segurando a sua economia, politicamente aí não foi alguns anos bons, né? Mas o Brasil em si ele cresce com ele mesmo, né? Sabe Caxias, agência de notícias, pacotes especiais de administração de página, revista impressa, site com mais de 5 milhões de acessos. Anuncie com profissionais, valores imbatíveis. Sabe Caxias, agência de notícias, fale conosco. Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Voltamos a apresentar Sabe Caxias Bitcom. Essa entrevista que fizemos com a Transrio foi ainda em outubro do ano passado, mas trazemos na vibe da projeção da economia para 2020. Você veja que uma concessionária aí de caminhões que são importantes, lembra da greve dos caminhoneiros, a importância que tem o transporte de cargas no Brasil. Ou seja, investindo pesado, acreditando em 2020, acreditando na renovação da frota, acreditando... É claro que nós estamos falando aqui na questão de impostos, com o Paulo Espagnoli, com o retorno dos impostos, né? Nós temos agora o porto que vai sair aqui no nosso litoral norte, mas vai precisar muito esforço para melhorar a Rota do Sol, enfim, né? Para que tenha
a retribuição. Mas o pessoal está acreditando sim, viu, Paulo? Acreditando os clientes, a própria Bitcoin, o Sabe Caxias, alguns negócios menores talvez tenham mais dificuldades porque enfrentaram, assim como o caixa, o fluxo de caixa é menor, não conseguiram investir. Mas a própria economia, assim, que tem dito, está se estabilizando com uma base para o futuro. Acredita-se nisso, né? Não sei como tu está vendo isso. Sim, até as empresas que eu dou assessoria, o que a gente vê é que assim, o ano 2019 ela foi para acertar as contas. Tá? Quem tinha conta atrasada, só que uma coisa que eu vejo... Eu paguei a conta da luz lá. O que eu percebo assim é que as pessoas estão mais otimistas, né? Estão mais otimistas, as coisas parecem que estão acontecendo, né? A reforma da Previdência, embora muita gente não gostasse da reforma da Previdência, ficou ruim de certa forma, né? Tipo, agora, quando tu podia se aposentar com 35 anos de contribuição homem, agora tu só pode se aposentar com 65. Sim, de idade. De idade, entendeu? Então, aí que tá. Embora as pessoas achem isso ruim, isso foi necessário. A gente precisava fazer isso. Podia continuar igual, né? Só que não ia ter dinheiro para pagar. Não ia ter dinheiro para pagar, exatamente. Quer dizer, né? Vou fazer o quê daí? Então eu tenho o direito, mas não tem dinheiro para pagar. Exatamente. Vai virar o caos, então, né? É que nem os servidores do Estado aqui, né? Claro que eles têm direito a receber o salário em dia, mas não tem dinheiro para pagar. Sim. Né? Então, isso que eu acho que tá voltando o otimismo. O mercado está começando a reagir, né? Pagando as suas contas, e eu acho que esse ano aqui começam os investimentos. Vindo investimento de fora, claro, né? Chineses aí estão investindo pesado no Brasil, né? Sim. Até eu fiquei sabendo de um caso ali em Santa Catarina, de uma empresa que ela exporta carne de porco e carne de frango, então vão dobrar a produção deles, né? Então, isso é excelente para nós. Para exportação ou para consumo interno? Não, para exportação. Legal. Para exportação. Sim, isso é bom, sim. Gera emprego, né? Né? Exatamente. Muito bem. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a guerra fiscal. Sim. Né? Um assunto que está na pauta também. Eu anunciei até agora há pouco a entrevista com o seu Louseno Menegotto. Ele está bem, é o sogro do nosso prefeito atual, Flávio Cassina. E eu fiz uma entrevista com ele no canal extinto, canal 20, já quero agradecer o Olipaz, já inclusive, né, que eu tenho essa no meu arquivo, essa entrevista, era um programa que nós tínhamos lá, e o seu Louseno foi vereador, no tempo que não se pagava, né? Não tinha salário para os vereadores? Exatamente. Ele, músico, foi aviador, 84 anos ele tinha em 2012 quando foi feita essa entrevista. Eu sei, eu encontro ele na rua, ele vem todos os dias, quando não chove, do bairro Rio Branco, lá onde tem a Eletrônica Menegotto, que é da família, que era dele, que ele doou o terreno da escola, que tinha ali Nossa Senhora de Fátima, inclusive, até o centro a pé. Então, 2012 para 2020, né, são 8 anos, né? Ele ainda forte, né, firme, força de vontade, coragem, né? Vamos ouvir essa entrevista? Pode ser, Paulo? Vou começar então com o seu Louseno Menegotto. É um prazer conhecer essa figura tão importante aqui do bairro Rio Branco. Tudo bem, seu Louseno? Como é que vai? Tudo bom, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Sabe que eu, modestamente, gostaria de ficar mais no anonimato, mais longe dos focos, dos holofotes. A minha tendência, a minha personalidade é mais para isso. Mas, de qualquer maneira, sempre é bom reviver alguma coisa. E como eu disse há pouco, eu te confirmo novamente, eu estou numa idade de 84 anos, aquela idade em que a gente acha que está muito certo, sempre certo, absolutamente correto e capaz de tudo. E os que vêm atrás achando que nós não somos mais possíveis de nada, capazes de nada e limitados para tudo. Na verdade, vamos fazer um meio termo, ainda consigo andar com as minhas pernas e pensar com a minha cabeça. E pensar com a cabeça muito lúcida, é preciso registrar aqui, porque realmente é uma conversa surpreendente, isso não aparenta 84 anos, viu?
Não, modéstia, muita bondade sua, isso sim. Não, mas é importante, né? Por que não? A vontade continua e essa sua lucidez nos traz aí para o nosso programa um registro exclusivo e em primeira mão de uma história importante de Caxias do Sul. Nós vamos falar também depois dos seus segredos musicais, mas gostaria que o senhor contasse primeiro um pouco sobre a história do bairro, como é que o senhor se estabeleceu aqui no bairro Rio Branco? Bom, quem, claro, puxou para cá foi a mulher, né? Namorava a Síria, noivado da Síria, eu pretendia fazer minha casa lá no Kaiser, e quando o falecido sogro me perguntou se eu tinha intenção de casar com ela, claro que sim. Então, a mãe dela queria que eu construísse uma casa ao lado da casa deles. E foi então que eles doaram para nós o terreno onde está a nossa casa, e depois, futuramente, claro, acabamos comprando a parte dos herdeiros e estamos aqui desde 1955, né? Quando casamos, já moramos na nossa casinha. Já se vão, né? Alguns anos, né? Algumas décadas, 57 anos de casamento já, nossos filhos, 8 netos, beleza. E felizes da vida de poder continuar mais um pouco até que Deus nos deixe. Quantos filhos e quantos netos, Miguel? Tenho 2 filhas, um filho, 2 netos e 6 netas, 8 netos no total. O bairro Rio Branco, aqui em Caxias do Sul, foi se formando como todos os bairros da cidade. E aqui era mato, era descampado? Como é que era? Era colônia? Bom, quando eu conheci aqui desde criança, que eu passava aqui para o Rio Centro, que eu nasci aqui embaixo em São Caetano, era mato. Aqui onde tem o Colégio Santo Antônio, era um mato de eucaliptos, aqui logo debaixo da Avenida Rio Branco. Quando fiz a minha casa, não se comunicava com a Rio Branco, não sei o que ser um bequinho ali, para chegar até a Rio Branco. E depois foi se erguendo, construindo e se foi. Hoje é uma cidade imponente. Bairro tem tudo, né? Sim. Tem praticamente aqui no bairro, nós temos tudo, é um centro de cidade praticamente, né? Sim. O senhor estudou, fez seminário, estudou filosofia, e aonde que o senhor aprendeu o ofício da eletrônica? Como é que foi essa história? Bom, às escondidas dos padres, que eles não queriam, né? Eu estudei eletrônica por correspondência, logrando eles praticamente. E eu saí do seminário no 3º ano de filosofia, sabendo eletrônica e música. Sim. Onde que era o seminário que você fez? Eu fiz 3 anos aqui com a Aparecida, comecei, e no Conceição, junto com os jesuítas lá em São Leopoldo. E o 3º ano de filosofia lá, eu vinha já mal de saúde, pressão baixa, como normalmente eu tenho, e o Dom José Baré, o bispo de Caxias, ele sempre me considerou muito bem porque ele era músico, ele gostava de música. Então, por exemplo, o Hino Nosso Senhor Caravaggio e outras músicas que ele compôs, eu tenho participado na harmonização. Tá. E como ele ia receber um órgão para a catedral, uma para Caravaggio, e eu mal lá, ele convencionou com os padres lá, espiritual e médico, companhia, que eu viesse embora. Mas lá o senhor começou até, inclusive, um fato pitoresco sobre a eletrônica, antes de chegarmos na música, que havia lá um pessoal que ele ensinou, inclusive um general, como é que é? O padre Rack era um jesuíta, que era general de Hitler, e quando perderam a guerra foram se escondendo por aí, eu acho. Eu imagino, porque tinha professor de biologia também, era um médico alemão, e grandes professores nossos vinham da Alemanha. Falavam português mal e mal, mas nos davam aulas maravilhosas. E quando ele soube que eu tinha um curso de eletrônica, básico, claro, e tinha um outro que também tinha conhecimento de eletrônica, ele era o nosso amigo, horas de folga, nos sábados, nos domingos, lá no laboratório dele, montava transmissor, montava receptor, e nos davam conhecimentos assim muito importantes sobre a eletrônica, né? Claro. Então eu saí do seminário praticamente sabendo mais eletrônica e música do que filosofia. Do que filosofia. Veja você, né? Mas valeu a pena, né? Foi melhor ter sido assim, ou o senhor acha que teria sido padre, seria diferente? Certamente eu não tinha vocação para padre, porque eu fui para o seminário, digamos, direcionado numa condição quando eu realmente queria aprender eletrônica. Desde guri eu tinha interesse, mexia com rádio, mexia na usina do meu pai, lá que ele produzia energia elétrica. O meu despertar sempre foi, minha vocação foi para a eletrônica. Não o direito, embora fiz, me deu resultado, encaminhei uma filha agora que é boa advogada, ótima, bom trabalho. O senhor chegou a exercer um período? E fazia direito de família, né?
Fiz vários, junto inclusive com outro colega, o Sbravati. Nós tínhamos um escritório, eu trabalhava no Senai, dava aula, ia lá, pegava meus processos aqui, encaminhava. Eu tive bom resultado, não vou dizer que não. A religiosidade permaneceu forte aqui no Rio Branco, né? Sabe-se aqui a Igreja dos Capuchinhos, enfim. E isso, claro, que não sai de uma pessoa que faz 9 anos de seminário, até pela sua expressão na comunidade, não é? Gostaria também que o senhor comentasse sobre o seu período de Senai. Foram 25 anos de Senai? 25 anos de Senai. De julho de 51 até 76, por ali. Qual era a sua atividade? O que o senhor exercia? Lá dava aula, comecei dando aula de matemática, depois passei para física, química, biologia lá dentro, inclusive lecionei no estadual na época, biologia, e ultimamente eu dava eletrônica também lá no Senai, né? Isso tudo o senhor trouxe para a sua função também, essas atividades todas, essa sua vitalidade, essa sua riqueza de pensamento aos 84 anos, o senhor atribui um pouco a essa sua diversidade intelectual, senhor Menegotto? Creio que tem ajudado um pouco, né? E hoje boas leituras sempre tenho feito e tenho procurado acompanhar, digamos, as evoluções da ciência, né? E também como político em Caxias do Sul, chegou a exercer um mandato de vereador? 4 anos de vereador, na época que não se ganhava, graças a Deus. Até o cafezinho nós pagávamos de açúcar na ocasião. Mas foi no primeiro mandato do Vitório, e eu entrei na política por uma imposição do Vitor Faccioni. Como eu estava lutando por um colégio que era o Aristide Germani, e nós tínhamos, inclusive, aulas dentro de casa, praticamente turmas de aula, para poder salvar a pátria, como se diz, né? E o Faccioni me botou numa prensa que eu queria ser vereador. Acabei aceitando na troca do colégio. Terminaram os 4 anos, o Aristide Germani estava inaugurado. Isso, para referenciarmos então, foi no primeiro mandato do ex-prefeito Vitório III, 1968, isso? 68, 72, uma coisa assim, Era a Arena o seu partido, né? Eu participei da Arena, sim. E nesse período, então, houve aí a ideia, o senhor comentava antes, houve a fundação do Colégio Aristide Germani. Conte um pouquinho dessa história. Quem fundou Aristide Germani foi anterior ao meu mandato. Foi Nilo Trave, o diretor lá da Autotrave, que ele criou Aristide Germani, e o nome adveio em homenagem ao falecido sogro dele, o Aristide Germani. Foi dado o nome. Ali eu assumi o setor dos secretários e mestres, né? E fiquei 12 anos praticamente, eu com a equipe do Juarez Copati, uma equipe boa, e optamos depois pela construção do prédio, está indo aí, hoje é primeiro e segundo grau, né? Muito bem, graças a Deus. Sim. E eu acho que é uma obra que se deixou tendo lutado bastante, mas se conseguiu. Sim. O Aristide Germani chegou a funcionar aqui junto com o Santo Antônio, do lado, aqui na esquina, né? O Santo Antônio foi construído praticamente para o Aristide Germani, e concomitantemente veio a ideia de um segundo grau. Do segundo grau, então, se fundou a Escola Comercial Santo Antônio. Funcionavam juntos, mas ficou pequeno. Aí houve a necessidade de um novo colégio. Chegou a ter salas de aula na sua casa? Ali na minha casa. Eu morava aqui onde a oficina era oficina, e a casa ficou desocupada há uns 3 anos lá para a escola aí sendo construída. Ou seja, é uma história muito bonita, realmente. E então, aí foi inaugurado o prédio, ali onde funciona até hoje a escola. Sim, foi inaugurado o prédio. Nos custou bastante corrida para cá, para lá, mas conseguimos o colégio. Agora, realmente, né, dessas múltiplas faces do Sr. Luciano Menegotto, uma delas que nós vamos conhecer agora é a do músico organista, né? É sim? É isso? Pretenso, nada genial. Vamos conhecer então um órgão que esteve na Catedral de Caxias do Sul. Para mim, para reparos, que eles têm outro lá, né? E então eu estou transformando ele, e continua sendo da Catedral, digamos, né? Mas está aos meus cuidados por enquanto. Certamente. Então, nós vamos ouvir o senhor tocar num segundo momento. Eu gostaria primeiro que o senhor contasse um pouco da história aí, desse órgão, dessa sua participação, dessa ideia musical. Bom, esse órgão aqui é um Hammond americano. Hoje a Suzuki comprou a patente da Hammond, e ele está sendo comercializado muito no mundo todo. Um órgão totalmente diferente, como funciona. É um órgão eletromecânico, praticamente, né? Mas com milhares de qualidades de sons diferentes, né?
E foi abandonado praticamente há uns anos atrás. Eu fiquei organista com essa chave por mais de 10 anos. Aí quando passei no direito, eu optei mais de cuidar da minha família, que eu tenho inclusive fotografias que fui de coral, que fui organista, regente, e uns 10 anos praticamente organista desse órgão aqui. Foi abandonado, compraram um outro depois, e agora como eu fui na catedral tocar para minha neta, que casou agora em março, queria tocar nesse aqui, estava impraticável, né? Toquei naquele que está lá, tudo bem. E acabou vindo para cá para mim reformá-lo, deixá-lo, falta alguma coisinha, mas está muito bom já. E é preciso algumas habilidades especiais, porque se toca com os pés também, depois aqui nós vamos mostrar, com as mãos. E eu gostaria que o senhor fizesse aí uma pequena apresentação antes de encerrarmos, para nós ouvirmos aqui o seu Louseno Menegotto tocando aqui um órgão Hammond de 1951. É. Bitcom TV. Passa no seu smartphone. E então, Edinho, voltamos a apresentar, sabe o que achou, Edinho, hein? Que sabe Caxias Bitcom? Minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos... O que achou aí? Vozes do passado, cabelo acaju, 5 kg de gel, hein? A gente muda, né, com o tempo, né? Mas o seu Louseno Menegotto, um querido, né? Uma pessoa, uma personalidade de Caxias do Sul. Todo mundo conhece ele, né? E forte, um exemplo. Aviador também, saiu esses dias aí na imprensa também, que voava em direção a Torres, né? Ele mesmo pilotando, né? Ele e o cara do Iron Maiden lá, que pilota o próprio avião. Né? Temos um comentário aqui, o Paulo Espanholi, advogado, estamos falando sobre reforma tributária aqui neste programa. Aqui ele se intitula no Facebook como Claque Claque, tá? Mandando um abraço para nós aqui, muito obrigado, amigo, né? Você que já curtiu o programa ontem também, pela tua participação. E ele diz assim: bom dia, amigo Miguel e convidados. A reforma tributária, o Edinho a gente convida sempre, tá? E o Léo também. O convidado oficial aqui é o Paulo, né? E todos mandam um abraço para ti, viu? Bom dia, amigo Miguel e convidados. A reforma tributária é muito complexa, pois alguns estados perdem, pois ICM hoje é na origem. Cidades como São Paulo nunca querem isso. Um abraço. Paulo. Isso é verdade, o que ele falou, realmente, que estados que são grandes produtores, eles vão sair perdendo essa reforma tributária, porque ela, que nem a gente estava falando, ela pega o ICMS, bota lá para a União, joga lá para a União, e depois ela faz uma repartição de receita entre os estados. Para que é isso? Qual que é a intenção disso? É acabar com a guerra fiscal. Né? Até nós comentávamos que é o seguinte: Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ICMS Rio Grande do Sul 18%, Santa Catarina 12%. Então o que acontece? As empresas aqui de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, estão fechando as empresas aqui e estão levando para Santa Catarina. Estão entrando na guerra fiscal, porque tem que ter lucro, senão tu não sobrevive, né? Sim, tu imagina uma empresa que gira mercadoria aí num volume gigantesco, quanto que dá? Isso dá 6%. Quanto que dá isso em valores? É muito dinheiro, né? Claro. E outra, como Santa Catarina tem um ICMS um pouco mais baixo que o nosso, tudo fica mais baixo.
todos os valores. Pra ICMS, gasolina, IPVA, tudo. IPVA, aluguel, tudo isso. Tudo é melhor, praias. Tudo fica mais barato. Vamos ser gaúcho, né? Vamos melhorar o estado então, gente. Exatamente. E nós falamos da centralização também, Paulo, né? Nós ficamos para falar no bloco aqui, de não me mexer demais para não sair do foco aqui. Falamos da centralização tributária, ou seja, dentro da reforma tributária há a questão de passar o ICMS, fazendo a pergunta, para o governo federal. E a questão pode se tornar política se não houver aí uma maturidade, né? Como é que tu vê isso? Cara, eu vejo isso com bons olhos, porque a gente vai conseguir fazer uma distribuição melhor dos impostos, né? Pelo que a gente tem acompanhado, o governo quer descentralizar o poder. Então esse é o primeiro passo, que é essa repartição de receita. O que é? É você centralizar ali e repartir diferente as receitas para os estados. Sim. Então talvez estados, São Paulo talvez perca, mas estados como Rio Grande do Sul e os outros estados talvez ganhem mais. Qual é o critério atual de repartição? Bom, o ICMS é estadual, mas dos outros impostos, por exemplo, né? O imposto federal, o critério é por população, é por arrecadação, o governo dá conforme o humor do lado do... Não, eles fazem a repartição hoje dependendo da quantidade de população. Da população. Quanto mais populoso, né? Sim. Por isso que tem os censos, e os censos vê quanto que tem de população naquela região para poder repassar o Por valor. isso que a gente muitas vezes, né, eu não sou separatista, mas muitos separatistas queriam separar porque achavam que o sul do Brasil sustentava o Nordeste, por exemplo. Exatamente, mas o que a gente pretende, assim, que a gente vai acompanhando, é que essa reforma tributária, ela vem para melhorar, mas eu acho que isso é só um primeiro passo. Sim. É só um primeiro passo, tá? E depois eu acho que vem mesmo deixar o poder e deixar os impostos no município, sabe? Porque onde as pessoas vivem é no município. Claro. Né? E é onde tem que estar a maior parte do dinheiro circulante. Exatamente. E menos com a União, porque hoje a maioria fica com a União. E fica até mais fácil de fiscalizar, eu acho, se o dinheiro estiver no município, porque vai estar sob a responsabilidade do governo municipal, o Tribunal de Contas vai conseguir responsabilizar mais facilmente, né, quem vai tratar com o dinheiro, Sim, acredito. Né? Sim, claro, e mais perto da população. Exato. Né? Porque hoje nós temos Brasília, lá no centro do país, e, né? Então já era. Tu quer fazer uma reivindicação, uma coisa tem que ir para Brasília. Né? E hoje que a gente vê que todos os governadores e prefeitos vão com o chamado Pires na mão lá pedir dinheiro para a União, né? Sim. Vamos chamar o Quero Clipe, depois encerramos, dá? Pode ser? Sabe Caxias tem música, né? A hora do clipe. Vamos lá. Se você quiser, eu vou tentar me transformar numa mulher comum, daquelas assim, tipo tudo no lugar. Vou lavar a sua roupa, vou passar sua camisa, e se duvidar, eu até aprendo a cozinhar. Quero ser boa menina e levar café na cama. Já aproveito, me ensino de artista, feitiço, e aí você me ama. E depois preparo um banho de espuma na banheira, e prometo que não chamo enquanto você não queira. Posso até me transformar numa mulher
como um daquelas, tipo assim, tudo no lugar. Vou lavar a sua roupa, vou passar sua camisa. E se duvidar, eu ainda aprendo a cozinhar. Vou ser moça Cinderela e perfumar nosso lençol. Vou deixar de ver novela pra gostar de futebol. E depois de tudo isso, se você não me notar, eu juro que desisto, vou sumir, vou me mudar. Yeraro, naquela porta, fecha a conta, tá aumentando os sintomas e o peito tá doendo, tomara que seja infarto. Está procurando uma pet de verdade? Venha conhecer a Bioner no bairro Esplanada. Tudo em rações, acessórios, agro e ferramentas. O seu pet merece mais carinho, o seu jardim também. Venha conhecer a Bioner. Bioner, tudo em rações, acessórios, agro e ferramentas. Acesse a nossa página no Facebook. Bioner, Rua Ivan Antônio Cercato, 128, bairro Esplanada. Bioner, muito mais para você, muito mais para o seu pet. Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Legal, né? Música aqui também no nosso programa, Janice Comper, que é aqui de Caxias do Sul também. Você quer mandar o seu clipe, tá, sua música, qualidade legal, pode mandar nos links aí também, a gente vai rodar aqui, né? Sempre uma novidade para você, né? Oh, olha o Irã, olha a bomba. Estamos no final do programa, né? Bem rapidão, quero agradecer aos nossos patrocinadores. Um abraço ao Cuiava, meu amigo, meu irmão. Ele é o Claque aqui, eu não tinha visto, ou ele se identificou depois. Valeu, Cuiava, quero você aqui no programa também, tá? Semana que vem vamos agendar tua presença aqui, meu querido, né? O Cuiava da Top Down lá, informática, nosso irmão, e já fez algumas coisas aqui com o Kleberson também aqui na Bitcom TV. Paulo, muito obrigado, né? A gente cobra em habeas corpus, né? A presença no programa. Quer dar o teu telefone aí, quem quiser falar contigo, como é que faz? Sim, então quem quiser falar com a gente é no telefone 3698-9043 ou 981370367. Beleza. Isso aí tu viu que aqui a coisa é punk, né? Se tu passa do horário do programa, tu da furadeira te atravessa o rio. E a cadeira te ejeta. Obrigado, gente. Muito obrigado pela parceria de todos, amigos, clientes, né? Pessoal que esteve conosco aí. Foi um prazer. Amanhã nós voltamos, né? Compartilha nossas lives também, né? É um prazer estar na sua companhia. Dê dicas para o programa, que é um programa Metamorfose Ambulante, sabe, Caxias, by Bitcom, pensando com o coração. Um abraço, obrigado Edinho, obrigado Léo, obrigado Paulo, até a próxima, valeu, um abraço. Bitcom TV. Passa no seu smartphone. 2020 chegou, é tempo de mudança, é tempo de felicidade. A Loja São Francisco tem mais para você. Estilo, conforto, qualidade, preço. Loja São Francisco 2020, o santo endereço da economia. O verão está no ar, é tempo de andar de moto, é tempo de se divertir por aí. Maremoto Center, faça a revisão na sua moto e ande com segurança. Maremoto Center, muito mais para a sua moto.
Quer pizza de verdade? Venha para a Pizzaria Sabor da Serra. Muito mais pizza para você. Pizza de verdade, custo-benefício real. Pizzaria Sabor da Serra, escolha a melhor. Pizzaria Sabor da Serra 2020. Sabor da Serra. Está precisando de um restaurante especial para você, para a sua família, com sabores únicos? Venha para o Pervanzin Restaurante. Pervanzin Restaurante, buffet de segunda a sábado, espeto corrido aos domingos. Pervanzin Restaurante, venha nos visitar. Está precisando cuidar mais da sua saúde em 2020? A Ecogrão está com você. Venha para a Ecogrão, cereais, chás, especiarias, frutas oleaginosas, frutas secas, grãos e sementes e muito mais. Ecogrão, muito mais para a sua saúde.